En français, différente du portugais, les prépositions et les articles qu'on utilise pour parler des pays, des régions et des villes são différents. Então, os artigos, as preposições que a gente usa para países, regiões e cidades, c'est différent, é diferente do português. D'accord? Donc, par exemple, je connais la Colombie. Je connais la Bolívia. Je connais l'Argentine. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que os artigos no francês, né, o le e o la, o e a, né, o carro, a mesa, isso são artigos. O que acontece? Quando a palavra começa, quand le mot commence avec une voyelle, quando começa com uma vogal, L apóstrofe, você vai apostrofar, né? Você vai elidir, elision, tá? Então isso é muito importante. Je connais le Brésil, le Pérou, Peru, hein? O U no francês tem som de OU, tá bom? Le Pérou. Le Chili, le Chili é o Chile, né? Tá bom? Então o que acontece? Quando você conhece algo. Então, não precisa de preposição. O verbo conhecer não pede preposição. Na gramática, a gente pode chamar isso de verbo transitivo direto, por exemplo. Não precisa de uma preposição, ele não é indireto. Porque teria uma preposição no meio. Quando a gente fala j'habite, le verbe habiter, o verbo habitar é de uma preposição, né? Eu moro no Brasil, então no é em mais o, é uma preposição, em, indica o lugar. J'habite en Colombie. Eu moro em Colômbia, olha como muda, né? J'habite en Colombie. J'habite en Bolívie. J'habite en Argentine. J'habite, par contre, au Brésil. J'habite au Peru. J'habite au Chili. Aqui a gente já tem uma diferença. Aqui nós já temos uma diferença importante. Olha só. Quelle est la différence la plus importante? Féminin. Féminin. La Colombie, en Colombie. Então anotem isso. Masculin, masculino. Le Brésil, au Brésil. Por enquanto, vamos só até aqui. Ok? Donc, les articles et prépositions avec des noms de pays, continents, villes et régions. Donc, chers élèves, en plus pays féminin, final en E. Então, o que acontece? Quando um país termina em E, em geral, ele é feminino. Em geral, no francês, as palavras que terminam por E, assim como no português, as que terminam por A, em geral, são femininas. Donc, les pays qui se terminam par E, então países que se terminam por E, em geral, são femininos, e a gente vai utilizar en. J'habite en Colombie. J'habite en France. J'habite en Allemagne. Ok? Comme dans le portugais, en français, les pays et les continents ont en général un article. Então, como no português, em francês, os países e continentes em geral têm um artigo, né? A Suíça, la Suisse, la France, la Allemagne, etc. Aqui vocês já podem ir pronunciando junto comigo. Vous pouvez prononcer avec moi. Les noms de pays peuvent être féminins, masculins ou pluriel. Então, os nomes dos países podem ser femininos, masculinos ou plural. Vamos pegar um exemplo aqui. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que está no plural, então a preposição vai mudar um pouquinho. Quer dizer, a preposição não, mas vocês vão ver na contração, ela fica um pouco diferente, tá? A gente vai ver. De manière générale, répétez avec moi. De manière générale, les noms de pays, des continents et des régions se terminent par E, som féminin. Então, a gente já falou isso.
né? De maneira geral, terminam por E, tal, feminino. Quelques pays féminins. Alguns países femininos. On va voir. La Suisse. Já vai repetindo junto comigo, vai criando camadas de sinapses, de memorização, vai fortalecendo esse músculo aí. La Suisse. La Belgique. La Colombie. L'Allemagne. L'Espagne. L'Italie. La China. Tá? Vocês percebem que esse E final a gente quase não pronuncia. Tá? A gente praticamente não pronuncia. Quelques continents qui sont féminins. L'Europe, l'Afrique, l'Inde. L'Inde não é um continente, né, gente? É um país. L'Australie, também não. L'Amérique, l'Asie. Tá? A région, la Normandie, la Provence. D'accord? Exemple, je vais en France, j'habite en Argentine. Então, aqui, a gente já vê que os países femininos, tanto para quem vai, je vais en France. Eu vou em França. J'habite en Argentine. Eu moro em Argentina. Agora, a gente tem uma exceção. Nous avons une exception d'un pays qui se termine par E, mais il est masculin. Então, o México, em francês, Mexique, ele é masculino mesmo, terminando por E, d'accord? Tudo bem? Ok. E os países masculinos? Les pays masculins, on utilise O. O, que é a contração da preposição a, com acento grave. A é uma crasezinha, né? É a preposição a, em francês, já vem com uma crase, tá? Um acento grave. Então, a gente tem lá a preposição a plus l'article le, mais o artigo le, o artigo o. É como se eu estivesse falando eu vou ao banheiro, tá? Só que a pronúncia é o. Então, quando eu falo je vais au Portugal significa eu vou ao Portugal. Je vais au Mexique, eu vou ao México, tá? É como dizer eu vou ao banheiro, certo? J'habite au Portugal. Olha que diferente, eu moro ao Portugal. J'habite au Mexique, eu moro ao México. Então, gente, não dá para confiar só naquela sensação da tradução direta, porque aqui tem transposição de estrutura, tem mudança, e a gente tem que se reacostumar. E o principal ingrediente de hoje, em termos de preposição, é aceitação. Ai, mas por que eu tenho que falar j'habite ao México? Não tem explicação. Não tem explicação. Você tem que falar j'habite au Mexique. Eu moro ao México. Então, em vez de pensar por que é que você tem que falar, repete 10 vezes. J'habite au Mexique. J'habite au Mexique. J'habite au Mexique. Je vais au Mexique. J'habite au Mexique. Je vais au Mexique, etc. Ah bon? Donc, presque tous les autres noms de pays se terminant par E sont masculins. Ah, ne se terminam pas. Désolé. Então, quase todos os outros países que não terminam por E são masculinos. Ok? Exemple. Então, o som do X, eg. Exemple, né? Vamos lá. Les pays. Le Maroc, Marrocos, né? Le Maroc, le Luxembourg, então o X aqui, olha, exemple, Luxembourg. É um som de G, não é um som de C não, tá? Então o X, quando ele está entre vogais, é gz. Isso é outra coisa muito diferente que a gente tem que aceitar. Por favor, aceitem. Aceiter. As pronúncias, as preposições, como as criancinhas. Elas ficam perguntando por quê. Mas papai, por quê? Por quê? Né? Algumas coisas elas ficam perguntando o porquê. Coisas que têm lógica, né? Mas em termos de linguagem, não. Le Brésil, le Portugal, le Chili, le Canada.
quelques régions. Então, algumas regiões da França, né? Le Languedoc, le Sud. Então, o Sul é uma região, não é um estado, uma municipalidade, né? Politicamente, governamentalmente falando, mas o Sul é uma região. Le Nord, le Sud, l'Ouest, l'Est. Le Québec. Le Québec é uma região do Canadá, é um dos estados do Canadá. D'accord? Exemple, je vais au Maroc. Je vais au Maroc, j'habite au Brésil. Então, como eu falei, quando é masculino, a gente vai usar eu vou ao, eu moro ao, d'accord? Mais attention. Attention parce que toujours des détails. Então, tem sempre detalhes. O devient en devant une voyelle. O que é uma voyelle? Vogal. Então, vamos lá. Quando o país é masculino, porém começa com vogal, d'accord? On change. A gente muda. O devient en. Vous habitez en Irak ou en Iran? Iran, Irak. Iran, Irak. Então, por uma simples questão fonética, né, da liaison fonétique, né, en Iran, en Irak, a gente vai mudar a preposição. O plus pays pluriel. E aí, todos os países que são no plural, a gente vai fazer o AUX, que significa aos. Então, por exemplo, eu vou aos parques de Paris. Eu vou aos museus. Eu vou aos Estados Unidos. Então, AUX é aos, ok? Mas a pronúncia é o, a menos que tenha uma vogal. E aí fica os. Vamos lá. Quelques noms de pays sont au pluriel. Pluriel masculin, les États-Unis, les Pays-Bas. Pays-Bas é Países Baixos, né? Holanda. Les États-Unis. Então, je vais, eu vou aux États-Unis. Eu vou aos Estados Unidos. J'habite aux États-Unis. Eu moro aos Estados Unidos, tá bom? E j'habite aux Pays-Bas. Eu moro aos Países Baixos. Je vais aux Pays-Bas, tá? Até agora coincide com os artigos dos países em português também. Mais ou menos, porque quando a gente fala... Estou lendo aqui uma pergunta, né? Um comentário da Ana. Porque quando a gente fala eu moro, eu não posso falar eu moro ao Portugal. Entendeu? Eu não posso falar eu moro, j'habite aos Estados Unidos. Então, até agora, mais ou menos, com o verbo ir, né? Bate algumas coisas, tá? Exemple, je vais aux États-Unis, j'habite aux Antilles. Então, a gente tem também o pluriel féminin. No francês, o plural, ele tende a ficar igual no masculino e no feminino. Então, le é plural de os ou as, tanto faz. Então, os Estados Unidos, as Filipinas ou as Bahamas. Então, je vais aux États-Unis, j'habite aux Antilles. Aux Antilles, tá bom? Ok, então aqui até agora países, ok? Maintenant, nous allons voir les villes. Villes são cidades, tá bom? Les villes, par contre, c'est plus simple. C'est plus simple. Vai simplesmente o artigo a. Les villes ne prennent pas d'article. Então, as cidades não vão pegar artigos. Ok? On utilise la préposition a devant le nom des villes. On significa a gente, ok? On utilise la préposition a devant le nom des villes. Então, a gente utiliza a preposição a na frente do nome das cidades. Elle travaille à Rome. Então, quando a gente diz em português, né? Ela trabalha em. E aí a gente vai usar em São Paulo, em Lisboa, em Paris, né?
Então a gente geralmente não usa a preposição a. Mas em francês a gente usa para cidades a preposition a. Tá bom? Vamos lá. Elle travaille à Rome. Então cidades no masculino ou no feminino, como não entra o artigo, né, o a, o vai ser só a preposição a. Elle travaille à Rome. Nous sommes à Tokyo. Nós estamos em Tóquio. J'habite à Rio de Janeiro. Né, eu moro no Rio de Janeiro. Pour des stades, então, estado aqui no caso, né, a gente está falando estados mesmo, né, département ou région, comme nord, sud, est, ouest, on utilise la préposition dans. Então, assim, gente, o capítulo da cidade fechou. Cidade é fácil, preposição a. Anota isso aí, porque quando a gente fizer os exercícios juntos no final, você tem a sua cola. Você já fez a sua colinha aí? Seu resumo, né? Preposição, masculino, feminino, país, bom? E países masculino, feminino, plural e cidades. Agora, região. Então, estados, departamentos aí já são aqueles estados que a gente está falando de municipalidades, enfim, administrativos, né? A região, como nord, sud, est et ouest, on utilise la préposition dans. Dans, a gente fala dentro. Dans, que é uma vogal, o AN é uma vogal nasal. Dans. Como é que você faz a vogal nasal? Faz o an, nosso an. O que você falou? An. Faz o an. Aí, sinestesicamente, você ajuda com o braço. Aí você vai verticalizar, ó. An. E aí você fala dans. J'habite dans le Massachusetts. J'habite dans les Alpes. Je vais dans le sud. Je suis dans le nord. Ok? Então, diferente das cidades que não tem o artigo, cidade não tem artigo. Eu moro a Tóquio, mas região a gente coloca artigo. Agora a gente vai estudar um pouquinho les articles contractés. Então a gente vai estudar um pouquinho como que os artigos se contraem. Como é que eu falo do e da, dos e das. Por quê? Porque quando eu usar o verbo venir, que é vir, eu venho da onde, né? Eu vou ter que usar, então, a preposição de. E aí eu vou ter que saber fazer essa contração, d'accord? Donc, par exemple, article défini. Masculin, le. Féminin, la. Pluriel, les. O, a, i, os e as. Article indéfini. Un, une e de. O que é isso, professor? É assim, ó. Um, uma e uns e umas. Uns e umas. É DES. Ok? Depois a gente tem article contracté. A plus E égale. Então, igual, né? Égale. O. E o plus é que nem em inglês, né? Só que com a sotaque francês. Plus. A plus le égale o. Então, je vais aux toilettes. Eu vou ao banheiro. O. E a pronúncia desse AU em francês, ele é o que a gente chama de semi-voyelle. Semi-voyelle. Por que é uma semi-vogal? Porque são duas letras que juntas formam um som só. Então é um som de vogal formado por duas letras. Então a Academia Francesa de Letras, os gramáticos, definiram que o nome disso é semi-voyelle. Assim como un é uma voyelle nasal. Então não é uma só letra, mas é um só som. Som de vogal. Não é som, é um som consonantal, consonante consonantal, né? É um som de vogal, né? De vocálico, de voz, é a voz. A consoante ela gera modificação, né, no som, enfim, tudo isso aí já é fonética. Ok? Então,
Une já não é uma vogal nasal, é separado, ó. Une, uma, tá? Aqui, ó, un é uma coisa só, ok? Agora, no feminino, gente, fica a lá. Então, sabe o nosso A com crase? Eu vou à padaria, né? No francês não junta, não contrai, fica a lá. Já no plural fica o, como a gente viu nos países, como on a vu pour le pays au pluriel. Então, os États-Unis, aos Estados Unidos. Aqui a gente já tinha até visto lá em cima. Les articles contractés com a preposição de, com a preposição de, né? De plus le, du. Je viens du Brésil. Eu venho do Brasil. É o de, mas o o fica do. De plus le égale du. E no feminino não tem contração. De plus la égale de la. Ok? E pluriel de ES. Então, assim como a gente tem o do e o da, a gente tem o dos e o das, e no francês é simplesmente DES. Ah, prof, para de sacanagem, prof. Poxa, você já falou que o DES é uns e umas, não é 12 das. É uns e umas, não é 12 das. Ah, é as duas coisas, tá? Ih, tem mais ainda. Tem mais, vocês vão ver. Article partitif. Então, essas coisinhas aqui, ó, o du, o de lá e o de, eles se transformam, eles fazem eles são transformers, eles são, enfim, o que você quiser imaginar aí, que eles são, enfim, eles se transformam, então, de artigos contraídos, né, do, da e des, eles passam a significar um pouco de. Etimologicamente falando, galera, por que é, da onde surgiu, aí a gente é outro capítulo da história aqui do francês. Mas basicamente, quando eu falo je veux du lait, eu quero do leite, no fundo do coração do francês, lá batendo toque, o que ele entende? O que ele sente? Ele sente que você quer um pouquinho de leite, não quer o leite todo. Je veux du lait, un petit peu du lait. Je veux du café. Eu quero um pouco de café. Eu não quero um cafezinho. Eu não quero a jarra inteira. Eu não quero 2 cafés. Eu quero um pouco de. Então, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, je vais acheter de la viande. Enfin, je vais acheter des légumes. Eu vou comprar da carne. Eu vou comprar dos legumes. Quando eu falo vou comprar dos legumes, je vais acheter des légumes, eu tô querendo dizer que eu vou comprar um pouco de legume, eu não vou comprar a feira inteira. Le marché entier, en entier, d'accord? Então isso aqui, gente, é um contato, vocês vão ter que ver isso muitas vezes. O artigo partitivo a gente vai fazer uma aula específica sobre ele mais pra frente, e para quem é do curso, essa aula está disponível, obviamente. Então vocês viram que o DES, aqui é um bom momento pra gente usar aquela palavrinha francesa, putain. Putain, tipo assim, aquele palavrãozinho assim que todo mundo usa, né? Tipo, merda, tipo, pata, pi, né? Caralho, enfim, tipo uma coisa que dá errado. Putain, com um som nasal, né? Putain. Nem vou falar muito aqui pro YouTube não bloquear aqui por causa de palavrão. Nas redes sociais, palavrão, nudez, o pessoal dá uma pirada. Então, de lá. E aí, quando chega no D, ele é igualzinho a esses dois. Então, o DES, ele pode significar uns e umas, 12 das, e ele pode significar também um pouco dos e um pouco das. Ele é multifuncional. Olha lá, esse DES é uma coisa de louco. Para saber a diferença, né? O que é esse DES? Se ele é uns e umas, se ele é 12 das, se ele é um pouco de, um pouco dos, um pouco das.
a gente vai precisar... Tem umas técnicazinhas, mas o contexto, le contexte, en général, le contexte suffit. Le contexte suffit a nous faire comprendre, né? Então, coloque o substantivo no singular. Vamos lá. Se podemos substituir DS por um ou uma, então é um artigo de indefinido, uns e umas. Vamos lá. J'ai cueilli des pommes chez mon oncle. Então, eu colhi maçãs na casa do meu tio, tá bom? Então, vamos lá. Eu colhi maçãs na casa do meu tio. Que legal, gente. A gente tá aprendendo esse DS aqui e eu vou repetir muitas vezes, porque é o tipo de coisa assim que a gente aprende não pela lógica, é pela repetição mesmo. Então eu vou convidar vocês agora a repetir tudo comigo. J'ai cueilli, então eu colhi, eu tenho colhido, passei composé. J'ai cueilli des pommes chez mon oncle, meu tio, que nem no inglês, né? Oncle. Então aqui, o que isso pode ser, né? Eu colhi maçãs. Eu colhi umas maçãs, tá bom? É um artigo indefinido no plural. J'ai cueilli une pomme chez mon oncle. Eu colhi uma maçã na casa do meu tio. J'en ai marre. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai marre. Eu tenho mar, que é tipo, eu tô de saco cheio disso. O EN substitui, é um pronome, né? Substitui uma coisa, é o disso. J'en ai marre, então eu tô de saco cheio disso. De match, do inglês, partida de futebol, de qualquer esporte, match. De foot, do inglês de novo. À côté de chez moi. Então, eu estou de saco cheio das partidas. Eu não aguento mais os jogos de futebol do lado da minha casa. Se não se pode substituir de por un, então é um artigo definido contraído. Então, ó, eu estou de saco cheio uma partida de futebol ao lado da minha casa. Não dá para substituir por um ou uma. Aqui é claramente dos ou das. Então, dos ou das, aí é um artigo definido contraído, com a preposição de. Attention, ne confondre du article défini contracté e du article partitif. Então, como eu falei, o du, ele se transfigura, ele é trans, enfim, ele vira, no melhor dos sentidos, tá, gente? Estou falando aqui. Não é piada não, hein? É legal, tá, que eu tô falando, por favor. Ó, não confunda o du, que é o do, né, a casa do João, com o du, um pouquinho de. Je veux du lait, eu quero um pouquinho de leite, tá bom? Então, dica, quand du est un article partitif, o que é um artigo, gente? Vamos lá, o artigo, ele define, né, é o gênero, é a casa, é o carro. E o artigo partitivo, ele indica uma parte de, por isso ele é partitivo. Por isso é um pouco de. Ficou claro isso? Porque todo mundo quebra a cabeça com o partitivo, briga com o partitivo. E é super simples, é uma partícula ali, um artigo, uma coisinha, né, que vai indicar um pouco de, super simples. Então, a gente pode remplacer, on peut remplacer por un peu de. Então, sempre quando é partitivo, a gente pode trocar por um pouco de. Vamos ver. Je bois du thé. Você bebe do chá? Você não bebe do chá, né? Em português, pelo menos, você não bebe do chá. Você bebe um pouco de chá. Então, isso é o partitivo. Je suis rentré du collège. Eu voltei, né? Rentrer é reentrar, entrar de novo significa voltar. Rentrer. Je suis rentré é eu sou voltado. É um passé composé, né, dos verbinhos da casa. Então, o auxiliar dele é com être. Que nem eu sou nascido em São Paulo, je suis né au Brésil. Ó, preposição de país, je suis né au Brésil, je suis né en
France, eu nasci na França. Je suis né à Paris, eu nasci em Paris. Je suis né aux Antilles, je suis né aux États-Unis. Então, esse je suis, eu sou voltado do colégio. Isso não pode ser partitivo. Eu estou voltado um pouco do colégio. Ah, então isso é um artigo definido com traído. Monsieur et Madame Aquel. Aquel, então o H ele não tem pronúncia de R. Monsieur et Madame Aquel. Argentine. Ont l'intention passer leurs vacances avec des amis Brésil l'étranger l'été prochain, mais ils ne savent pas où. Então vamos lá, vamos junto. Aqui é pra gente ir fazendo junto e vocês podem ir passando a frase a limpo, pronunciando junto comigo. Então, Monsieur et Madame Aquel, o que cabe aqui, gente? En Argentine, a Argentine, a lá, para começar o país, né? Então vamos lá. Pays féminin, termina por E, pays féminin. Termina por E, país feminino. Qual que é a preposição dos países femininos? En. Tudo bem. Mas não tá com cara que é uma preposição aqui. Por quê? Porque são da Argentina. Monsieur et Madame Aquel de l'Argentine. De l'Argentine. Ont l'intention de passer, né? Porque de passar, leurs vacances avec des amis. Então, esse D e S, embora não esteja no exercício, vamos pensar o que ele é. Ele é o quê? Ele é uns e umas. Avec des amis. Em português, nós podemos falar simplesmente com amigos. Mas, em francês, a gente precisa falar avec des amis, com uns e umas. Tá? Aonde que eles querem passar as férias? Vacances. Avec des amis. Preposition de pays. Brésil não é um país que termina por E. É um país, mas não termina por E. É um país masculino. Não começa por vogal. Então não vai ser EN, vai ser O. Né? O. Não é plural, então não é A. O X é O. Vacation em inglês, né, Tami? Então beleza, é isso aí. Com uns amigos, exatamente, Zilbert. É isso aí. O Brasil. Como eles são argentinos, eles ainda vão falar no Brasil à l'étranger. À l'étranger significa no estrangeiro, né? Ou seja, eles têm a intenção de passar as férias. Leur é as férias deles, tá? Isso aqui é um adjetivo possessivo para terceira pessoa do plural, eles e elas. Leurs vacances. Deles e delas, as férias deles e delas. Avec des amis au Brésil, à l'étranger, então no exterior, né? L'été prochain, no próximo verão. Mais ils ne savent pas où. Então, eles querem passar no Brasil ou no estrangeiro. Peut-être, talvez. Peut-être, pode ser, tá? Peut-être. Peut-être, Mexique. Mexique é aquele país que é uma excepção, le pays exceptionnel, que é realmente excepcional, o Mexique. Mexique termina por E, que geralmente é o quê? Pays féminin. Mas aqui, ici, c'est un pays masculin. Qual que é a preposição de país masculino? O. Peut-être au Mexique. États-Unis. Gente, isso aqui tá muito claro, porque é país e é plural. Então, os États-Unis. Os États-Unis. Ok? Canadá. Canadá termina por A. Será que é um país feminino? Não. As palavras em português, quando terminam por A, elas são femininas, mas no francês, quando termina por E.
Então, Canadá é masculino. Então, é o Canadá. O, que significa ou, né? O nosso ou, se escreve igualzinho, pronuncia U. U mesmo, U de fiofola. U, tá bom? U não é o U, né? O U, que é diferente, por isso que eu dei essa remarque, né? Por isso que eu chamei a atenção. Porque no francês tem esse outro som de U, né? U. Não, esse é o som do U. O nosso U, o U do que eu falei lá. Então, U, o Portugal. Então, é masculino ao Portugal. Então, como é que fica? Talvez no México, talvez nos Estados Unidos, talvez no Canadá, ou talvez no Portugal, em Portugal. Então, aqui vai ficar peut-être au... Répétez avec moi, repitam comigo. Peut-être au Mexique, aux États-Unis, au Canada ou au Portugal. Tá bom? Vamos lá. Madame Raquel aimerait bien aller. Então, a Madame Raquel gostaria. Aimerait, tá? Aimerait é essa mistura. Eu gostaria, é o que a gente chama de condicional. Bien, aimerait bien, aller, verbo ir. País, terminado por E, feminino, começa por vogal, além de tudo, en Espagne. Então, a preposição tá aqui, ó. En Espagne. Mais elle veut aller... sud. Sud é o quê? Région. Région. Então, é dans, dentro, D-A-N-S. Lembra que a gente fez o dans? Desce o queixo e vira essa vogal nasal. Mais elle veut aller dans le sud à cause du soleil. Então ela quer ir para o sul por causa do sol. Aqui, ó, Andalusia, a gente pode considerar isso, né? É uma região espanhola, então a gente poderia, né, considerar isso aqui simplesmente uma região, um departamento, enfim. Então, dans l'Andalousie. Então, como é região, a gente coloca o artigo. E aqui vai ser um L apóstrofe. Dans l'Andalousie. Como é uma região, um lugar de um país estrangeiro, se você falar en Andalousie, talvez passe. Mas o mais correto é dans. Par exemple. Então vamos repetir junto. Madame Raquel aimerait bien aller en Espagne, mais elle veut aller dans le sud à cause du soleil. Dans l'Andalousie, par exemple. Monsieur Raquel trouve que ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Ele acha que ce n'est pas du tout não é nada mal, né? Não é, só que em francês, em vez de usar nada, eles usam tudo, né? Não é tudo uma má ideia. Não é de tudo uma má ideia. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Il y a beaucoup d'options intéressantes là-bas. E aqui, en été. En été significa no verão, tá bom? Então essa aqui é só uma para a gente trazer um material que vem no curso completo e que já pressupõe também alguns conhecimentos anteriores, então não necessariamente é uma preposição, né? Et, aqui a gente está falando realmente uma saison. Então estou passando aqui para vocês. Sa femme fait remarquer. Então, o que é isso? A sua mulher faz perceber. Ela dá a entender. Elle fait remarquer. Bolívie. Bolívie é país, termina por E, então é en. Sa femme fait remarquer qu'en Bolívie et en
Colombie, por quê? São dois países que nosso P. Terminou por E, é feminino. E se for feminino, é EN. En. Então vamos lá. Sa femme fait remarquer qu'en Bolivie et en Colombie, il y a beaucoup de choses intéressantes à visiter. Alors, quoi faire? Então, fazer o quê? O que escolher, né? Leur fille. Então, as filhas deles. Ah, tem outros personagens na história. Javier e Diana leur propose d'aller, tem um Szinho errado aí, leur propose d'aller France, pays féminin, d'aller en France et de leur faire visiter une région qu'ils connaissent de leur adolescence et jeunesse où ils ont appris le français. Então, France, pays féminin, EN. Toute la côte près de Nice est très belle. Aqui é região. Côte d'Azur é uma région, né? Dans la Côte d'Azur, il y a des petits villages sympathiques et des villes intéressantes. Antibes. Antibes, a gente está aqui, seria os Antibes, tá? Então a gente está falando aqui de ilhas, né? Então a gente vai usar AUX. Aux Antibes, on peut visiter le musée Picasso et le Marineland d'Antibes. Monaco. Monaco é um país, ao mesmo tempo é uma cidade, né? Então, à Monaco, elles veulent absolument voir le musée océanographique où l'on peut caresser les requins à l'exposition sensorielle. Então, à Monaco, o Monaco, se a gente considerar um país, né? Grasse. Grasse é uma cidade na França, é a capital do perfume. A Grasse. A Grasse é uma cidade. Grasse é a Grasse. Il faut visiter la fameuse parfumerie Fragonard qui produit des parfums e des savons élégants. Então, quem gosta de perfumes, Grasse é a capital mundial do perfume. Je rêve d'aller Écosse. Écosse, Escócia, país, terminado por E. Je rêve d'aller en Écosse. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder avançar. É só uma revisão do conteúdo, tá? Depois vocês podem treinar isso. Quem é aluno tem a apostila e quem não é aluno pode continuar em outros exercícios na internet. Je vais passer un mois au Canada. Por quê? Canadá é um país, termina por A, não termina por E, é masculino. Je vais passer un mois au Canada avec un groupe d'étudiants. Então, vou passar um mês no Canadá com um grupo de estudantes. Ils vont aller aux États-Unis dans 2 semaines. Então, eles vão ir aos Estados Unidos, os États-Unis. O que é esse dans? É dentro de 2 semanas, ou seja, daqui a 2 semanas. É assim que a gente fala em francês. Dans 2 semaines. Dans un mois, em um mês. Dans un an, em um ano. Ok? Ils ont fait un séjour extraordinaire en Chine. Chine, pays féminin. Gente, vai repetindo junto comigo as frases, tá? Papagaio. L'été dernier, au verão passado, l'été dernier, il a fait un voyage dans les Alpes. Então, ele fez uma viagem dentro dos Alpes. É uma região dos Alpes, umas montanhas, né? Então, l'été dernier, il a fait un voyage dans les Alpes. Nous sommes invités à Paris. Cidade. Cidade é preposição a. Nous sommes invités à Paris.
Nós somos convidados a Paris. Uau, très chic. Nous allons faire un séjour de 2 semaines Danemark. Então, Dinamarca, né, que é um país. No caso, a gente não consegue saber, né, se ele é masculino ou feminino, porque ele não tem uma, como é que eu posso dizer? Ele não termina por E, né? Então a gente não vai conseguir aqui adivinhar, então, algumas coisas realmente, mas em geral, como eu falei, embora Dinamarca seja feminino em português, em francês, em geral, não terminou por E, vira masculino. Então, dans 2 semaines au Danemark. Elle passe ses vacances en Irlande. Irlanda é um país, né? E como é feminino e também começa por vogal. Então, en Irlande, tá bom? Il a fait 2 séjours linguistiques en Angleterre. Então, é um país feminino, termina por E, começa por vogal EN, en Angleterre. Tu vas 3 semaines au Japão. Você vai 3 semanas ao Japão, país masculino, o. Tu en as de la chance. Tu as de la chance. Nous avons fait du camping Bretagne. Bretagne é uma região. Então, é dans la Bretagne. Dans la Bretagne. Tu veux voir de champs de tulipes? Você quer ver os campos de tulipa? Vá en Hollande. Hollande, que é feminino país. Então, é EN. Je pars demain matin dans la Normandie. Então, região dans la Normandie. Normandia, que é uma região que fica em cima da Bretanha. Em cima ou embaixo? Em cima. E é lá na França. No norte, ali, de frente para Inglaterra. Por isso que os Great Britain, né? Britânicos. Olha lá, Bretanha. Sim, tem a ver. É o mesmo povo. Os bretões estão na França e estão na Inglaterra. Percebe? Olha só. Inclusive, tem linguagem específica dos bretãos, dos normandos. Cada região da França tinha seu dialeto, né? Je vais passer les fêtes de fin d'année au Pays de Galles. Então, por quê? Porque é plural, au Pays de Galles. Il part aux Antilles. Je voudrais partir avec lui. Então, Pays de Galles, a gente só não pode confundir uma coisa. Pays de Galles é o país de Gales. Então, ele não é plural, tá? Então, não sei se ficou claro. O Pays de Galles sem o X, né? O Pays de Galles, AU. Eu vou ao país de Gales, tá bom?